Fala, Render People, tudo bom? Gente, eu gravei essa aula para a gente realmente começar a dar os primeiros passos dentro do Unreal 5. Eu estou muito empolgado para que você tenha essa ferramenta nas mãos e domine ela. E para isso a gente vai começar agora a aprender como baixar o software, instalar, criar o nosso primeiro projeto e dar os primeiros passos dentro do Unreal, tá? E tudo isso você vai ver que vai ser fácil e eu vou te pedir para acompanhar essa aula para você tirar melhor proveito dela e depois instalar, depois fazer as etapas que a gente vai fazer aqui, tá? Você vai ter tempo, essa aula vai ficar gravada, então você vai poder rever e daí sim fazer no seu tempo, tá? Então eu vou te pedir atenção agora. Vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar no site aqui, ó, do unrealengine.com. O link eu vou deixar também aqui na descrição dessa aula assim que terminar a nossa aula ao vivo, tá? Porque eu não quero que você saia clicando e já fazendo tudo agora, como eu disse antes, tá? Mas depois vai estar aqui na descrição para você clicar em todos os links do que eu vou mostrar aqui. E uma vez você dentro do site do unrealengine.com, você vai precisar logar, tá? Dentro da Epic Games. Esse aqui é um site da Epic Games. A Epic Games é o desenvolvedor do Unreal Engine. Vamos lá. Como é que você faz isso? Mesmo que você não tenha uma conta ainda, eu vou te mostrar como fazer. Você vai vir aqui em Sign In para poder logar. E daí, se você já tiver uma conta na Epic Games, basta você fazer o login usando algum desses métodos. Se você não tem uma conta na Epic Games, eu recomendo fortemente você clicar aqui, ó. Don't have an Epic Games account. Você não tem uma conta na Epic Games? Tudo bem. Sign up. Você vai criar a sua conta. Você pode fazer um sign up através já do Gmail que você tem, Facebook, mas eu recomendo você vir aqui, ó, com o seu e-mail. Fazendo isso, vai te pedir aqui alguns dados, seu nome, sobrenome, com qual e-mail, a senha que você quer, e você já cria a sua conta. É facinho, tá? E uma vez com a sua conta criada, você vai dar um sign in, e eu vou dar aqui, ó, um sign in with Epic Games. E aqui eu já tenho o meu e-mail e tenho o meu password, já coloquei aqui remember me, então já está tudo logado. Eu vou dar um login now e vou logar na conta. E é isso que você vai fazer. Pronto! Agora você já tem uma conta na Epic Games. Uma vez logado ou logada aqui no site da Epic Games, né, da Unreal, você vai poder fazer o download. Gente, gratuito. Esse software é completamente gratuito, tá? Você vai clicar aqui em download e daí tem algumas coisas que eu quero te dizer. Aqui tem a configuração mínima que se necessita, tá? Se for Windows, você tem que ter pelo menos 8 GB de RAM, tem algumas coisas aqui, um quad-core Intel ou AMD 2.5 GHz. Só que eu recomendo você clicar aqui em View Full System Requirements, porque aqui dentro vai ter tudo que você realmente precisa para poder utilizar o Unreal de forma fluida, tá? De qualquer maneira, eu recomendo você fazer o download, tentar instalar aí, e a cena que eu vou ensinar, ela vai ser uma cena simples. Eu fiz de uma maneira para que todos consigam fazer essa cena dentro do Unreal, para você sentir quão poderosa é essa ferramenta. Vamos seguir aqui, ó. Pronto, a gente clicou em download, apareceu isso aqui. E daí eu vou ter que dizer o seguinte, ó, para a gente poder baixar o Unreal e instalar ele, a gente faz isso através de um launcher da Epic Games. E para você baixar esse launcher, você vai clicar aqui, ó, Download the Launcher. Clica aqui em Download Launcher. Quando o download terminar do instalador, basta você clicar nele e seguir os passos, é muito fácil e ele vai instalar o launcher dentro do seu computador, tá? Eu não vou clicar aqui porque eu já tenho ele instalado. E quando você instalar, você vai abrir o launcher da Epic Games e vai abrir essa janela. Agora que ele já está instalado no seu computador, ele vai simplesmente pedir para você fazer o login dentro dele. A gente vai entrar aqui com uma conta da Epic Games, aquela que você criou agora há pouco. Vou colocar minha senha aqui, você coloca a sua e entra na sua conta. Ao logar aqui no Launcher da Epic Games, vai aparecer isso aqui para você. Tem aqui novidades. Se você vier aqui no lado, você vai ver que vai ter o nome ali do seu login, né? As configurações, downloads, enfim. O que interessa para a gente agora é baixar o Unreal para poder instalar ele no seu computador. Daí basta você ver se você está aqui na aba de Unreal, né? Clicar em Biblioteca. Eu já tenho o meu Unreal instalado aqui, mas eu vou te ensinar a instalar. É muito simples, basta você clicar nesse mais que tem aqui, ó, e ao clicar vai aparecer uma janela igual a essa aqui, ó, 5.0.3. Só que no lugar de escrito inicializar, vai estar escrito instalar. Eu vou te mostrar, ó, se eu clicar aqui no mais, como eu já tenho a versão 5.0.3 instalada, ele pegou a última versão
porque o Unreal tem dessas. Eu posso instalar versões anteriores, ó. Mas eu não quero instalar, né? Mas quando você clicar, vai aparecer 5.0.3 e vai clicar em instalar. E ele vai fazer o download do Unreal diretamente aqui pelo Launcher e vai instalar. Agora tem uma coisa. Quando você instalar, eu quero que você confira uma coisa. Você vai clicar, depois de instalado, vai clicar nessa setinha, vai vir em opções e garanta que esse conteúdo inicial está marcado e modelos e pacotes de funcionalidades está marcado. Se não tiver, basta clicar nesses dois, dar um aplicar, ele vai terminar de fazer o download daquelas itens ali que não estavam baixados e vai funcionar normalmente, beleza? Então olha só como foi fácil, já instalamos então o Unreal no seu computador. E agora que a gente já instalou, basta inicializar. Vamos clicar aqui em inicializar para a gente aprender a criar nosso primeiro projeto. Vamos lá? E ele vai abrir então o editor do Unreal. Pronto, quando abriu, ele vai dar essas opções aqui, tá? Se por um acaso, quando você abrir o seu Unreal pela primeira vez, não aparecer isso aqui, ó, games, filmes, arquitetura, automotivo e essas opções de projetos pré-definidos, é porque você não clicou naquela setinha amarela lá, que eu falei agora há pouco, e instalou aqueles 2 pacotes de arquivos que era necessário baixar, tá bom? É só voltar lá, baixar e na próxima vez vai abrir aqui. E, gente, para a gente criar o nosso projeto é muito simples. A gente quer criar um projeto de arquitetura, certo? Então a gente vai criar aqui em arquitetura e eu quero um projeto branco, tá? Tem já algumas pré-definições, enfim, gente, você sabe, talvez já tenha ouvido eu falar, que esse é um software muito poderoso, é utilizado em filmes, principalmente para games, né? E agora sim também para arquitetura e para a parte automotiva. Mas vamos agora, então, um arquivo branco. E você tem que decidir apenas algumas coisas. Primeiro, aonde você quer salvar o seu arquivo. Você vai escolher a pasta dele aqui. Unreal Projects. Exatamente aqui. E vou colocar um nome para esse projeto. Eu vou colocar aqui, ó, o nome da cena de Desbloqueando. Desbloqueando o Unreal, gente. Vamos lá. Eu vou dar um Create. E ao criar essa cena, ele vai abrir então a nossa cena desbloqueando, que a gente acabou de criar usando a pré-definição de arquitetura em branco. Bom, agora que a nossa cena está aberta aqui, você já pode ver como é que é a interface do Unreal, tá? Ele é muito intuitivo e não se preocupe com todos os botões, com as coisas, o que faz isso, o que faz aquilo. Conforme a gente for criando a nossa cena, eu vou explicando tudo para você no passo a passo, tá? O que é importante a gente saber agora, pelo menos, é se movimentar aqui dentro, né? Com o botão do seu mouse, você vai clicar o botão da esquerda, segurar e colocar o mouse para frente, você vai caminhar, olha só. É como se fosse um jogo de videogame, é muito intuitivo e muito fácil caminhar por aqui por dentro. O botão do meio funciona como um pan, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, e o botão da direita é como se a gente estivesse virando o pescoço e olhando para um lado e para o outro, tá? Funciona também as setas, ó, para frente, para trás, para um lado e para o outro, tá? Então vou me afastar aqui. Você está vendo que está cheio de coisas já aqui que vieram por pré-definição e depois a gente vai falar sobre isso. Mas antes, a gente vai ter que só dar uma configuradinha, na verdade, uma conferidinha para ver se a nossa configuração de cena está ok para a gente realmente colocar a mão na massa e começar a criar essa cena. E para fazer isso, você vai clicar aqui em Edit, Project Settings, ou seja, as configurações do nosso projeto, tá? E aqui do lado tem várias coisas, a gente vai vir aqui em Engine, tem uma abinha chamada Rendering, ok? E aqui dentro, o que a gente tem que conferir? Só para garantir que, por exemplo, vamos vir aqui, ó, Global Illumination. Global Illumination, tá usando Lumen, tá, já vai estar vendo se você abriu a cena como eu pedi, mas garanta isso. O Lumen é a tecnologia, a partir do Unreal 5 agora, que permite a gente ter o Global Illumination em real time, tá? Os rebatimentos, o que cria a iluminação da cena de fato em real time. Aqui, ó, reflexos, Lumen também. E aqui nessa abinha aqui, ó, Lumen, tem esse clique aqui, ó, Use Hardware Ray Tracing Available. O que está dizendo aqui? Se você tiver uma placa RTX, utilizar o Ray Tracing quando estiver disponível, né? Então, deixa habilitado. Caso você não tenha uma placa RTX, uma GTX, por exemplo, não se preocupe que você vai conseguir fazer a cena da mesma maneira, só não vai utilizar o Ray Tracing. Mas eu vou utilizar o menos possível aqui nessa cena para não influenciar no seu resultado, tá bom? Vamos lá, então tá aqui. E daí Hardware Ray Tracing também vai estar tudo habilitado, né? Se por acaso tiver RTX, isso já vai estar funcionando. E uma das coisas que daí então a gente vai ter, a gente já conferiu,
já está de acordo. Uma coisa só que a gente vai ter que mudar mesmo é isso aqui, ó, Virtual Textures. Tá vendo que está habilitado, né? Nós vamos desligar, porque isso aqui acaba criando níveis de detalhe de textura para otimizar a cena de jogo, né? Mas como a gente está trabalhando aqui com arquitetura, eu quero que as texturas estejam em tamanho real, com a máxima qualidade, para a gente não perder qualidade na hora da gente visualizar o nosso projeto, beleza? Feito isso, você notou que quando desabilitou aqui, ó, apareceu lá no cantinho da tela, ó, Restart Now, Restart Later. Então você pode dar um Restart Now que ele vai reiniciar o seu projeto no Unreal com as devidas modificações do Virtual Texture desabilitado, beleza? Talvez demore um pouquinho para compilar as texturas de novo, não se preocupe, ele vai abrir ao final de fazer isso. E pronto, a gente fechou então aqui o Project Settings e a gente volta para o nosso projeto, dessa vez perfeito para a gente começar. Primeiro eu quero falar para você, antes da gente começar a nossa cena, o que é o Unreal, tá? Unreal é uma tecnologia de games, né, de jogos, desenvolvida pela Epic Games, uma das maiores desenvolvedoras de games que a gente tem no mercado. Você provavelmente já deve ter jogado algum dos jogos da Epic Games, né? Você já deve ter ouvido falar sobre essa empresa. E olha só, o nome Unreal, inclusive, vem porque foi o primeiro jogo deles usando essa tecnologia, o Unreal Tournament, que se tornou essa ferramenta poderosa aí de visualização. Como assim de visualização, Ander? Olha só, quando a gente está acostumado a renderizar coisas de arquitetura, a gente tem uma plataforma 3D, onde a gente modela o nosso projeto, insere blocos lá dentro, né? Você provavelmente conhece, se você me segue aqui, provavelmente já usou o 3D Studio Max, renderizado com o Corona, ou de repente 3D Max mais V-Ray, ou talvez você já usou o SketchUp. Essas são plataformas onde você realmente são softwares 3D, onde você utiliza tanto para modelar quanto para construir as suas cenas, né? Mas olha só, a tecnologia de jogos tem ficado tão poderosa que a gente pensou assim, ó, por que não utilizar essa tecnologia de jogos que se vê em tempo real? Porque quando você está jogando um jogo lá de corrida, você está vendo aquele seu carro andar por aquele cenário todo complexo e não precisa renderizar nenhum do quadro a quadro, né? Que você está passando, porque aquilo tudo está em real time, está acontecendo em tempo real, está sendo gerado pela placa de vídeo, todas aquelas imagens. Então, a gente está utilizando o que? Essa tecnologia para mostrar o nosso projeto de arquitetura. Isso significa uma coisa, tá? O Unreal é um lugar onde a gente vai colocar o nosso projeto 3D e vai visualizar ele em tempo real. Então você ainda vai continuar utilizando ou o software que você já usa, pode ser SketchUp, pode ser Revit, pode ser 3D Studio Max, pode ser qualquer software que você usa para construir a cena em 3D, para modelar o seu projeto e depois a gente vai trazer ele para dentro do Unreal. Se você já me acompanha ou é meu aluno, você sabe já fazer tudo isso com muita facilidade, porque eu ensino justamente isso no meu treinamento completo e também nos meus vídeos do YouTube em como construir as coisas em 3D, né? E agora, nesse evento, eu vou te mostrar como visualizar isso tudo dentro do Unreal de forma fácil, em real time e com o poder de ser altamente fotorrealista. Gente, vocês vão ver como vai ser fácil, tá? Daqui pra frente. Mas antes eu queria dar uma explanadinha sobre o Unreal para você entender a diferença desse software 3D, de modelagem e da visualização que é o Unreal para a gente poder visualizar o nosso projeto. E olha só, o que faz a ponte então desse software 3D para dentro do Unreal é um plugin chamado DataSmith, tá? Você não vai precisar fazer nada do que eu vou te mostrar agora, mas é para você ter esse conhecimento. Eu quero te ensinar de que é possível, por exemplo, você entrar aqui no site da Unreal e procurar pelo DataSmith e vai ter aqui, ó, Autodesk 3ds Max Exporter. Então vai para 3ds Max, SketchUp, Revit e SolidWorks e tantos outros softwares, tá? É só clicar aqui em Download Exporter, dá 2 cliques e ele automaticamente vai instalar isso no seu software 3D. E de lá, na hora de exportar, você vai poder ir em arquivo, exportar e vai ter a opção de exportar em DataSmith. Eu já exportei o nosso arquivo de dentro do 3D Studio Max para você e vou te ceder então aqui ao final dessa aula com um link na descrição para você baixar os arquivos DataSmith. Porque dentro do Unreal, esse plugin já está instalado e você vai começar a partir da prática, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, como importar esse arquivo e continuar a construção da nossa cena. Bom, então vamos lá, a gente vai abrir o Launcher da Epic Games. Ontem, na nossa aula, eu te mostrei como baixar, instalar e deixar prontinho o seu arquivo para a gente começar a aula de hoje. Se não assistiu a aula de ontem, assista depois que terminar aqui para poder instalar
o Launcher e o Unreal gratuitamente no seu computador. A gente até criou a primeira cena, que eu chamei de Desbloqueando, ela está aqui. Para abrir, ela vai aparecer aqui em Meus Projetos, você simplesmente vai dar 2 cliques nela e ela vai abrir, então, esse projeto dentro do Unreal para a gente poder começar a trabalhar. Bom, e agora o nosso projeto aberto aqui, ó, a gente vai fazer a importação dos arquivos, mas antes eu vou fazer alguns ajustes aqui, tá? Eu quero te contar que eu já estou trabalhando com Unreal já faz algum tempo e eu sempre ouvi a galera dizer que tipo, a curva de aprendizado é muito lenta porque é muito difícil de trabalhar nesse software, não sei o quê. E realmente quando a gente está habituado em outro software, pode parecer estranho começar um outro software do nada, do zero, mas eu vou te mostrar como o workflow que eu criei é fácil de ser repetido por você aí e você simplesmente vai tirar coisas incríveis, imagens e animações incríveis disso aqui, se você simplesmente seguir o passo a passo que eu vou te mostrar aqui, tá bom? Primeira coisa que eu quero te dizer é que como a gente criou essa cena aqui ontem, com um preset de arquitetura, tem coisas aqui dentro que eu não vou querer utilizar na minha cena. Tá vendo que tem nuvens, céu, tem um quadrado aqui, tem várias coisas? Então, eu quero te dizer o seguinte, que a gente pode deletar a maioria das coisas que tem aqui, ó. Eu só quero deixar essa linha que tem aqui, que é o quê? Esse Post-Process Volume, tá? Você viu que eu cliquei aqui e selecionou aqui dentro? Esse Outliner é tudo que a gente tem dentro da nossa cena, tá? É o que tem aqui. Inclusive, eu posso, por exemplo, o Floor, eu posso vir aqui e dar um Hide, ou não, mas ele continua na nossa cena, tá vendo? Mas eu vou selecionar ele e vou deletar. E agora eu vou fazer pelo Outliner, tá? A câmera eu não quero. O Exponential Hide Fog eu não quero. Com o Ctrl eu consigo selecionar mais coisas, tá? O Player Start eu não quero. Sun Sky eu não quero. Volumetric Clouds eu não quero. Eu simplesmente venho Delete. Pum. A gente só ficou com esse volume de pós-processamento, tá? É ele que vai fazer ajustes na qualidade do que a gente está vendo aqui, tá? Principalmente disposição de câmera e alguns efeitos que a gente vai ver isso conforme a gente for construindo a cena no workflow e passo a passo que a gente vai fazer aqui, tá? Então a primeira coisa foi deixar a nossa cena agora preparada para a gente começar. Como você pode ver, a gente acabou deletando todas as luzes que a gente tinha e tá tudo escuro, né? E por que eu deletei o sol e essas outras coisas? Porque eu quero iluminar a nossa cena com um HDRI. Se você já trabalha com renderização de arquitetura, você já conhece. Se por acaso você não sabe o que é, não tem problema, tá? Eu tenho vários conteúdos meus falando sobre isso, mas resumidamente, HDRI é a união, junção de várias fotos de algum lugar, 360 graus, aonde aquilo cria uma redoma de fotos e essas fotos são tiradas em várias exposições de fotos mais escura, mais clara, que quando somadas tem informação suficiente para iluminar a nossa cena, tá? E eu vou criar um HDRI aqui para essa cena. E como é que a gente faz isso aqui dentro do Unreal 5? Você vai clicar aqui, ó, nesse Create, aqui que tem um cubo e tem um maisinho e uma setinha para baixo, tá? E aqui dentro, eu vou vir aqui em Lights, tem alguns tipos de luzes para a gente criar. Para agora, a gente vai criar o que? Um HDRI Backdrop. E olha só, as coisas já começaram a ficar mais claras, tá? Eu só vou baixar isso aqui, ó, o suficiente para a gente conseguir ver esse grid aqui, tá? A gente vai baixar mais, porque a gente tem que deixar o volume de pós-processamento inteiro fora, né? A gente podia fazer isso depois também, conforme a nossa modelagem, tá? Mas é só para você entender que ele tem que estar aqui para baixo, beleza? E o que a gente vai fazer agora, gente? Tá vendo que tá meio distorcido aqui? E o tamanho disso, se a gente for afastar isso aqui, ó, a gente vai ver que é isso aqui, ó, uma redoma mesmo, tá? E tem essa distorção aqui e tal, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é com o HDRI selecionado, esse backdrop, na verdade, dá para selecionar aqui ou clicando simplesmente nele. A gente vai vir aqui ó, em Size e tá 150 e a gente vai implementar isso para 1500, beleza? É a primeira coisa que a gente vai fazer. A segunda coisa é que tá vendo que tá acontecendo uma distorção aqui, ó. Não se preocupe com isso. Se você vier aqui em Advanced, tem aqui, ó, Use Camera Projection. Então use a projeção da câmera. Quando a gente habilita, pronto, o HDRI já fica certinho, lindão. E é isso aqui que vai iluminar a nossa cena, tá? Pronto, então a gente já fez os 2 passos. O primeiro passo foi organizar a nossa cena, deletando o que não precisa. Segundo passo, a gente criou o HDRI. E agora o terceiro passo é a gente importar
o nosso projeto para cá, tá? O projeto estava lá no 3D Studio Max, olha só, prontinho, tá? E eu simplesmente vim aqui, File, Export, Export, e selecionei o quê? O DataSmith, que apareceu porque eu instalei aquele plugin que eu mostrei para vocês, tá? Uma vez exportado, ele cria um arquivo DataSmith, que agora eu tenho que importar para cá. E para importar o arquivo DataSmith, que inclusive eu vou te fornecer ele agora, tá? No final dessa aula ao vivo, vai estar na descrição desse vídeo um link para você baixar esse arquivo DataSmith, que é o que você vai importar agora na criação da sua cena. E a gente vai fazer isso agora. Para importar o arquivo DataSmith é simples, você vai clicar também aqui nesse maisinho e daí tem aqui, ó, Import Assets DataSmith. File Import, para você realmente importar, tá? Você vai ver onde você salvou o arquivo que eu vou te disponibilizar, vai ter essas duas arquivos ali dentro, uma pasta na verdade, mais esse arquivo, DU de desbloqueando Unreal Interna 001, e eu vou trazer esse arquivo, abrir. Ele vai perguntar onde você quer salvar. Você pode criar pastas aqui dentro, mas eu quero que ele salve direto dentro do Contents, tá? Da pasta principal de Contents, que é de conteúdo, de coisas que vão estar dentro da cena. Eu vou dar um OK. O que eu quero trazer das coisas que eu exportei lá? Eu quero trazer Geometry, que é a modelagem, e os materiais. Eu não quero trazer luz, câmeras, animações, nem nada, por enquanto, para essa cena. Eu vou dar um Import. E ele vai, então, trazer essa modelagem já com as texturas bem básicas que tinham lá. São só cores sólidas. A gente, de verdade, as texturas a gente vai utilizar aqui do Unreal, vou mostrar para vocês. Vamos lá. Ele está trazendo, então, essa modelagem, esse projeto, aqui para dentro do Unreal. Olha só que bacana. Você está vendo que abriu uma janelinha aqui embaixo? Essa janelinha aqui embaixo é como se fosse o HD do nosso projeto, tá? Tudo que a gente traz para dentro da cena vem aqui para esse HD do projeto, que a gente chama de Content Drawer, tá? E depois, quando a gente quer pegar qualquer coisa daqui e trazer para a cena, aparece aqui no Outliner, beleza? Você viu que sumiu aqui, ó? Não tem problema. Clicando aqui, Content Drawer, ele abre ou ele fecha, tá? O Ctrl espaço também faz isso, ó. Vamos lá. E agora o que a gente tem, ó? Vamos dar uma voltinha aqui, ó. Olha só que bacana. O nosso projeto vem bonitinho, as faces todas certinhas, tem as esquadrias, tem o nosso quarto lá dentro, inclusive vão entrar. Gente, olha que incrível a iluminação do Lumen. Lumen é a tecnologia do Unreal 5 de visualização de GI, ou seja, a gente já tem uma luz principal, tem todos os rebatimentos, a gente já consegue ver isso aqui tudo em tempo real na tela do Unreal, tá? Só que tem uma coisa que eu quero fazer. Eu quero vir aqui, ó, e como a gente pode ver, a nossa luz está vindo de lá, né? Eu não quero que ela venha de lá, eu quero que ela venha do outro lado. Então eu vou selecionar o HDRI que tem aqui e simplesmente vou dar um rotate nele, ó. Eu quero trazer ele mais para cá. Fechou? Agora sim, ó. A luz está vindo aqui das minhas costas, mais ou menos, e entrando aqui na janela, tá? Então a gente já fez o HDRI, já trouxe a nossa cena com o DataSmith. E tem uma quarta coisa que eu quero fazer aqui agora, que é esse volume de pós-processamento. Lembra que eu falei que ele faz ajustes de exposição, de efeitos? Se eu clicar aqui nele e vier aqui em exposição, a gente vai ver que a exposição está automática. Isso significa que quando está escuro ele clareia, quando está claro ele deixa mais escuro. Mas eu quero ter controle da minha luz, por isso eu não quero ter um tipo de exposição de câmera automática. Então eu vou tirar isso. Que modo? Eu não quero automático, eu quero manual. Ao colocar manual, ele vai dizer o seguinte, ó, a compensação da exposição, que é quanto? Tá 1.26, não sei o que lá. Se eu colocar 3, 4, 5, tá começando a clarear, tá vendo? Vou botar 10. Eu acho que é o suficiente. 11, ficou mais claro. E agora ele não vai fazer essa exposição automática e eu vou ter pleno controle da iluminação da minha cena, tá? Olha que bacana. Se eu apertar G, tá? Ele desliga essa linhazinha que tem aqui, que é do nosso volume de pós-processamento. Ele desliga os iconezinhos de rotacionar, mover, tá? Então, G liga e desliga tanto o grid quanto todas essas peças aí, se você não quer que atrapalhe no que você está vendo aqui, tá? Então, olha só que bacana, gente. É muito massa ver isso tudo em real time. Isso que nem tá com texturas ainda, vai ficar ainda mais incrível, tá? Vamos para o próximo passo. Bom, e antes da gente realmente texturizar essa cena com texturas incríveis, porque incríveis, gente. Outra coisa que tem de muito legal usando o Unreal, que é completamente gratuito, é que tem acesso
ao Bridge, tá? E toda a biblioteca Mega Scans da Quixel. O que que é a biblioteca Mega Scans da Quixel? Gente, Quixel é uma empresa agora adquirida pela Unreal, né? Pela Epic Games, que simplesmente sai pelo planeta escaneando todo o planeta, seja texturas, objetos. Então, a gente, quando vai ter uma árvore, por exemplo, um tronco de uma árvore, uma rocha, você não precisa tentar fazer aquilo ficar orgânico com modelagem. Tira-se várias fotos 360 daquilo e dali se extrai, então, com perfeição, um modelo 3D já texturizado. Para eu não só ficar falando, eu vou mostrar para você essa biblioteca incrível, completamente gratuita, tá? Quando você entrar aqui no Unreal, você também vai vir aqui em criar e você vai ver que tem esse botão aqui, ó, Quixel Bridge. E ao clicar nesse botão, ele vai abrir essa janela aqui, ó, Bridge. Tenha certeza de que você está logado aqui, tá? Para logar, você vai usar o mesmo ID que você criou, né, na hora de fazer login lá na Epic Games. E olha só que bacana, gente. Se você vier aqui na casinha, tem 3D Assets. Assets. O que são assets? São modelos 3D. Olha só, gente. Rocha, galho. É muita coisa que tem. E isso é simplesmente perfeito. Eu vou pegar aqui alguma coisa e vou trazer aqui para a cena só para você ver como é fácil de utilizar, tá? Esse móvel aqui, por exemplo, ó. Eu acabei de clicar nele. Tá aqui, ó. Móvel. Modular Wooden Wall Chair. Esse cara aqui, ó, para trazer ele aqui para dentro, ou para qualquer coisa que você veja aqui, ó, tem uma setinha verde que é feito para você baixar, tá? Uma vez que você já baixou, olha, acabou de baixar aqui, ele fica azul. Quando clicar em azul, ele vai importar para dentro da cena. Ou você pode arrastar, como eu vou fazer aqui agora. Olha só, mas antes de baixar, você pode escolher a qualidade que você quer. Você vai vir aqui, ó, tá em Medium Quality, tá vendo? Pode ser High Quality na Night. A gente não vai utilizar isso aqui agora. Eu recomendo, porque eu não sei que tipo de computador você tem, manter em Medium Quality, que já está muito bom, tá? A outra coisa que eu vou te pedir para fazer é clicar aqui nessas configurações e ativar isso aqui, ó, Apply to Selection. Para que serve isso? Para quando a gente logo mais for texturizar as nossas coisas, eu seleciono o objeto e clico na textura e ele já texturiza. Por quê? Porque está selecionado. Se isso aqui não tiver, ele vai trazer para onde? Vai trazer aqui para o nosso Drawer Content e daqui a gente tem que texturizar. Mas daqui a pouquinho eu te explico melhor. Agora vamos ver esse objeto aqui, ó. Simplesmente arrasto ele para cá e vou soltar ele aqui dentro, tá? Vou até minimizar aqui para a gente poder dar uma olhadinha. Olha só a qualidade desse modelo 3D, gente. É simplesmente perfeito, tá? Tudo que tem aqui dentro da Quixel é perfeito. Olha só isso aqui. Eu vou deletar, vou abrir novamente o Bridge, tá? E trazer outra coisa. Uma caixinha dessa aqui, por exemplo. Vou trazer ela para cá. Vou minimizar, só para a gente poder passear aqui por dentro. Se eu apertar F, ele dá foco com a câmera no nosso objeto. Olha que incrível a qualidade dessa biblioteca e blocos que estão totalmente disponíveis dentro da Bridge da Quixel, tá? Vamos lá. Isso aqui eu estou falando só de objetos, né? Se a gente vier na casinha, ó, tem 3D Assets, mas também tem 3D Plantas. Então tem muitas plantas aqui também, ó. Por exemplo, eu vou pegar uma planta que tem aqui e vou trazer para cá. Olha só. Tá aqui, ó. Ele tá vindo assim, ó, porque ele ainda tá carregando a textura. Leva alguns segundinhos, mas então depois já tá aqui, ó. Olha só que bacana, gente. É muito realista, tá? Tudo que tem da Quixel. Legal, mas o que interessa pra gente agora são as texturas, não é mesmo? Então eu vou dar uma passeadinha bem rápida para você conhecer um pouco das texturas. Se você vier aqui em Bridge, também aqui na casinha, você vai vir em Surfaces. E aqui em Surfaces tem todo tipo, ó, asfalto, tronco, tijolo, concreto, fabric, são tecidos, né? Gente, é muita coisa para você passear aqui. Por exemplo, vou vir aqui em, sei lá, marble, tá? Vários tipos de granito e coisas de granito, pisos, olha só a qualidade das coisas que tem aqui, tá? E da mesma maneira, se você já baixou, fica azulzinho, se você não baixou ainda, fica verde. E uma vez feito o download, aqui é a casinha, tudo que está online, na home. E local é tudo que você já baixou na vida. Então, se você quiser só usar coisas que você já baixou, basta você clicar ali e você vai ter acesso, tá bom? Vamos às texturas, Surfaces. Eu vou te mostrar agora como que a gente vai aplicar as texturas aqui. Só que tem um porém. Para eu não ficar procurando aqui, eu vou vir em Wood, né? Vir aqui, eu quero essa, quero aquela, quero outra. Eu já dei um coraçãozinho aqui, ó, nas que a gente vai usar nessa cena.
E daí se eu vier aqui ó, no favoritos, são essas aqui que a gente vai utilizar. Então antes de aplicar, eu vou te falar o nome, então depois você pode simplesmente procurar aí por plywood, por exemplo, e já vai acessar, tá bom? Ó, aqui ó, cedar veneer. Por exemplo, eu vou selecionar aqui ó, esse objeto aqui, que é tudo que a gente tem de madeira, de marcenaria dentro da nossa cena. Eu vou selecionar essa madeira aqui, beleza? Só vou lembrar, se clicar aqui, se está habilitado, como eu já pedi um pouquinho agora antes, mas só para garantir, tá. Então quando eu clico no azulzinho aqui agora, olha o que vai acontecer. Tadã! Já aplicou a nossa textura aqui, tá? E a gente vai começar texturizando tudo primeiro e depois nós vamos fazer os ajustes aqui, tá? Ó, o piso, eu seleciono o piso, eu clico aqui ó, no Strip Bound Birch Parquet. Aplico, tá aqui, a gente já tem piso. Olha só, gente. Eu vou selecionar tudo que é alvenaria, que é essas paredes aqui, ó, e vou clicar aqui, ó, em Stucco Wall. Aplico. Gente, vocês não têm ideia da qualidade dessas texturas que a gente está aplicando aqui, tá? Tudo materiais escaneados, tudo PBR. Ó, eu vou selecionar o nosso gesso aqui, por exemplo. E daí, para isso, eu vou usar esse aqui, ó, Wall Paint. Branco. Fechou? Vamos, por exemplo, pegar a madeira da esquadria, que é uma madeira mais escura. Eu quero usar esse aqui, ó, Walnut Veneer. Eu clico aqui, ó, ele já aplica, tá vendo? Eu vou selecionar o metal da esquadria. Vou aplicar esse aqui, ó. Aplico. Já aplicou, tá? Vamos ver o que mais que a gente tem que aplicar aqui. A cabeceira da cama. Eu quero que seja esse couro aqui, ó. Tá? Então eu clico, ele já aplica. Gente, é muito rápido, muito intuitivo e muito fácil. E tudo em tempo real. A gente já tá vendo aqui as cores, se combina, se não combina. Ó, vamos pegar aqui, ó, esse móvel lateral da cama, ele é de couro, tá? Então vou pegar esse outro couro clarinho que tem aqui, ó, aplicar. Ó, ele já aplicou aqui. Deixa eu apertar F, só para dar o zoomzinho, ó. Olha que massa. Tá aqui, tá? Depois a gente vai melhorar um pouco a qualidade da visualização ainda. Ó, os pés são de madeira, eu quero aplicar, não esse, deixa eu ver aqui qual que eu quero, esse plywood aqui, ó. Aplico, pronto, já tá de madeira, tá? O que mais que a gente pode agora fazer? Bom, os tecidos aqui da cama, né? Eu posso selecionar essa parte aqui da cama, por exemplo, e aplicar esse linen canvas aqui, ó. Pronto, olha só que bacana. Já tá ali, tá vendo? Se a gente for selecionar outra parte aqui, ó, a parte do colchão, é um tecido mais branco, né? Então vou aplicar aqui, ó. Apliquei esse outro. Essa parte aqui da colcha, vamos aplicar esse outro aqui. Essa parte aqui mais escura, vamos aplicar esse outro cara aqui. Não, esse aqui já foi. Tem que ser um outro mais escuro. Talvez a gente depois mude isso aqui, tá? Ah, mais branquinho, vamos deixar para ficar igual o travesseiro lá. Fechou? Então tá aí, ó. E daí a gente vai fazer ajustes depois nesses tecidos, tá? Então, vamos lá. A outra coisa que a gente pode fazer é aplicar aqui também, ó. Eu quero esse mesmo cara aqui. Tá vendo, ó? Ou esse aqui, sei lá. A gente pode escolher. Acho que esse aqui branco não vai ficar tão bom, não. Eu vou pegar esse cara aqui mesmo. Legal, ficou mais condizente. Poxa, a gente tem dois tipos de vaso aqui. Tem o vaso 1 e vaso 2, tá? E vaso 1 aqui, ó. Eu vou querer usar esse tipo de cerâmica aqui nele, ó. Tá vendo? E esse tipo outro aqui podia ser esse aqui bem branquinho, tá? É esse aqui, ó. Rice paper. Fechou? Então a gente tem aqui esses vasinhos. Tem isso aqui tudo. Tá tudo já meio que texturizado, tá? Agora, faltou o quê? Essas luminárias aqui, ó. Eu também quero que elas sejam branquinhas. Eu vou colocar nesse cara aqui. Apliquei. Beleza? Então a gente tem agora a nossa cena pré-texturizada, tá? A gente vai fazer ajustes ainda para deixar isso aqui bem realista. Eu só vou fechar isso aqui para a gente poder agora começar a trabalhar com a nossa cena. Mas você viu que foi muito rápido aplicar, né? Bom, e uma vez que a gente já está com as texturas pré-aplicadas aqui, né? Gente, olha só esse piso, gente. Coisa mais linda ver isso aqui na tela já em tempo real, né? Outra coisa, tá? Eu não sei como é que tá o seu computador aí, mas cada vez exige um pouco mais de placa de vídeo, né? Mas se você vier aqui nesses três risquinhos, Screen Percentage, tá 68. Se eu botar 100, ele melhora a qualidade, tá? Só que daí ele começa a exigir mais memória da sua placa de vídeo. Na verdade, eu posso até botar 200. Então ele faz um upscale de 200 e depois reduz para mostrar aqui.
fica ainda melhor a qualidade. Lembra que tinha um monte de ruído, já não tem mais, ó? Ficou muito bonito, tá? Mas de novo, tá dando até um aviso aqui que tá em 200%. Ó, melhorou bastante a qualidade dos nossos reflexos e tudo, tá? Porém, não é algo que eu considero que seja bom fazer enquanto a gente está trabalhando, porque isso só traz diferença. Claro que você vai ver muito mais bonito, mas talvez o seu computador não aguente. Então eu vou deixar aqui 68, que é o que estava, e porque a gente já consegue ver muito bem, beleza? Gente, eu queria fazer ajustes nessa textura. Um dos grandes erros que eu vejo a gente cometer é pegar biblioteca, trazer para dentro do nosso ambiente, texturas, trazer para dentro do nosso ambiente e não refinar elas. Fazer o refinamento das suas texturas vai fazer toda a diferença nas suas imagens, deixá-las muito mais realistas e com harmonia, né? Porque quando essas texturas foram criadas, obviamente elas não tinham que estar conectadas entre elas, mas como a gente colocou todas no mesmo ambiente, então a gente vai ajustar para que elas fiquem realmente da maneira que a gente quer, tá? Outra coisa que eu quero te dizer, a gente está utilizando todos os materiais prontos aqui, obviamente que no meu treinamento completo eu ensino a criar do zero todas essas texturas, mas devido ao tempo que a gente tem aqui e por ter uma biblioteca incrível disponível, fica muito mais rápido a gente utilizar essa biblioteca pronta, tá bom? Vamos lá. Primeiro ajuste que eu quero fazer é nessa madeira aqui, ó. Então eu seleciono esse objeto. Aqui do lado, a gente tem aqui, ó, as propriedades dele, details, né? E a gente vai ver que tem uma abinha que é materiais. Olha que bacana, se eu der 2 cliques nesse material, tá? Ele abre o material que a gente está utilizando. E daí se a gente for descendo, 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 tem as texturas que eles estão utilizando. Olha só, isso aqui é a textura que está no albedo, que é a mesma coisa que o diffuse ou o color, tá? É a cor do nosso material. E se eu der 2 cliques nessa textura, ela vai abrir aqui. E daí olha só que legal, aqui em Adjustments eu posso fazer brilho, igual uma imagem, né? Mais brilho, mais contraste, menos contraste, mais saturação, ou seja, com a cor mais forte ou menos saturada, é mais pro preto e branco, entendeu? Zero de saturação, se ela tiver completamente sem saturação, zero, né, na saturação, ela vai ficar monocromática, tá? Por exemplo, a saturação aqui, se eu botar zero, tá vendo? Ela fica monocromática. Não é o que a gente quer, né? O padrão é 1. Eu posso colocar aqui assim, por exemplo, 0,8, tá? Porque eu acho que estava muito amarelado, tá? E só isso, eu venho aqui agora e dou um save no nosso material original. Também save, posso fechar. Então eu já fiz um ajuste aqui legal. Só que eu acho que ela está refletindo pouco esse material. Eu vou abrir mais uma vez. E daí, quando eu descer aqui, ó, tem esse tal de roughness. O roughness, se eu vier aqui em max roughness, significa que eu vou colocar um limite para o nosso roughness. E o 1, tá? É quando ele fica completamente opaco. Então eu vou dizer o seguinte, eu vou baixar um pouquinho disso aqui. Eu vou botar 0,8, 0,7, 0,5, por exemplo. Olha como ficou brilhante. E para o que quero aqui na cena, eu acho que ficou bem bom. Então eu vou salvar também. Fechou? Então olha só, a gente já trouxe mais brilho. Então a gente pode ajustar os materiais que a gente traz, tá? A nossa parede, por exemplo, estou achando muito escura. Eu clico aqui no nosso material, tá? Venho até aqui aonde no albedo, dou 2 cliques, como a gente fez na outra. E aqui em brightness eu coloco 2, por exemplo. 3, tá? Olha só como ficou bem mais claro. É isso que eu quero. De repente não 3, mas 2. E outra coisa, saturação. Vou colocar aqui, ó, 0,5. 0,6, 0,7. Eu também não queria tão amarelado. Salvar o nosso material e vou fechar. Olha só, já ficou bem mais clarinho, tá? O que mais que a gente poderia ajustar aqui que eu considero, tá? Acho que é basicamente isso, tá? Uma coisa que a gente não texturizou foi esse banco aqui, ó. Ele tá sem textura. Então eu vou clicar aqui. Vou vir aonde? No nosso Quixel Bridge. Vou deixar ele aqui no ladinho só pra gente poder visualizar também as texturas, tá? E vou selecionar esse cara aqui, ó. Rosso Portogallo Marble. Eu vou clicar no azulzinho e ele vai aplicar. Fechou? Então a gente já aplicou agora que isso aqui tinha ficado sem textura. Olha só que bacana. Os tecidos eu acho que a gente precisa ajustar agora, tá? Eu vou fazer o quê? Essa colcha aqui eu quero que ela fique mais escura. Então eu venho aqui, clico no material dela, tá? Tá aqui, ó. Venho aqui no albedo e eu vou dizer o seguinte, ó. Eu posso baixar o brightness, né? 0,5, por exemplo, 0,4, 0,3. Eu acho que ficou uma corzinha bem escura como eu quero. Salvar. O material também eu salvo. Fecho. Então tá aí, ó. Acho que ficou um contraste mais bonito. Tá? O restante acho que tá tudo ok. Talvez isso aqui ainda tá amarelo demais. Eu vou fazer mais um ajuste nessa primeira madeira que a gente mexeu, tá? Eu vou vir aqui no albedo
E onde está saturação, está 0,8, eu vou colocar 0,6. Fechou? Salvar, salvar, fechou. Eu não queria que ficasse tão daquela maneira ali, tá? Olha só. E o nosso couro? Acho que também ele está meio escuro. Eu também posso vir aqui, tá? Você vai ajustar da maneira que você quiser, né? Mas, por exemplo, se eu vir aqui no albedo, brightness, vamos botar 1,5, 2, 3, acho que 2, e daí ficou muito colorido, né? Então, saturação também, 0,8, 0,7, acho que 0,8 tá bem bom. Vou salvar o material, e olha só, a gente tem um material mais como eu queria, tá bom? Olha que bonito que tá essa cena, gente. Isso que a gente nem iluminou ainda de outra maneira. A gente vai trazer luzes pra cá. Eu queria um solzinho também entrando, tá? Vamos fazer isso aqui agora. Vamos lá. Uma luz entrando aqui de sol, tá? Primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, ó, a gente tem esse vidro aqui, ó, dá pra clicar nele aqui ou aqui no nosso outliner, né? Vidro janela. Se você vier aqui no material dele, já tem um material chamado vidro janela. Por quê? Porque eu criei esse material lá no 3D Max Corona e quando eu importo, você viu, né, que eu quis importar geometria, ou seja, a modelagem e também as texturas, daí veio já com a textura, tá? Mas se por acaso quando você importar não vier com a textura ou você quiser mudar a textura, também você pode clicar aqui, por exemplo, procurar assim, por exemplo, glass. Já tem umas pré-definições, tá? Mas eu vou deixar o material que veio, que eu acho que tá bom. Só que eu quero mudar uma coisa na propriedade desse vidro. Eu não quero que ele gere sombra, eu quero que o meu sol consiga passar por ele, tá? E para isso tem uma propriedade dele aqui, que é o Cast Shadow, né? E eu vou tirar ele. Tá aqui ó, em Lightning, Light Mask Settings, Cast Shadow. Eu simplesmente venho e desligo. Beleza? Desliguei isso, o nosso sol vai passar através desse vidro. E para a gente criar um sol aqui agora, você vai vir aqui, né, em Criar, Lights e Directional Light, beleza? Ele já trouxe para nossa cena, dá para ver porque está aqui no Outliner e com o Directional Light selecionado, para você rotacionar e posicionar a direção dessa luz, tem uma maneira bem fácil que é Ctrl L, tá? Você clica aqui na tela e começa a mexer, olha só. Você vai mexendo o mouse, tá? Olha só. Se você pode até soltar o L, tá? Só que o Ctrl tem que ficar apertado. E você vai dizer o seguinte, eu quero mais ou menos isso aqui. Pronto. Daí você solta o Ctrl e ele tá ali, tá? Só que olha só, tem um ponto de luz aqui gigante, que é esse Point Light, tá? Eu vou deletar ele, porque quando eu apertei o L de novo, ele criou, tá? Mas a gente só quer simplesmente esse Directional Light, beleza? Só simplesmente deletei ele, se por acaso você também colocar aí por engano. E agora esse Directional Light, eu quero fazer alguns ajustes, porque eu acho que está muito marcado, está muito forte. A gente está vendo que o dia lá fora está praticamente nublado, então eu quero uma luz bem difusa entrando, tá? E para a gente fazer isso, a gente simplesmente vem aqui nas propriedades, aqui ó, Source Angle, tá 0,5, 0, a sombra fica bem marcada, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, fica cada vez mais difuso, eu vou deixar 5. E a intensidade que está 10, meu, vou botar 1, 2, 1.5. Eu quero mesmo que fique bem fraquinho, tá? Olha só. Outra maneira de mudar aqui, ó, Directional Light, seria aqui nesses negócios de rotação aqui. Então, tá? Ó, você vai rotacionar aqui, ó, nos eixos, né? Eu vou até mudar um pouquinho e vou deixar assim, beleza? Então, vou trazer mais para cá. E uma coisa que eu vou te pedir, para todas as luzes que a gente criar, a gente vai clicar aqui em Movable, tá? A gente não vai deixar ela em Stationary, a gente vai deixar em Movable. Fechou. Então a gente tem uma luz bem difusa entrando, luz do sol, bem bonito, condizente com a nossa cena, tá? E agora, a partir daqui, eu quero também colocar luzes artificiais. Uma coisa que eu tenho que te explicar sobre iluminação é que você precisa sempre ter uma luz principal. E essa luz principal, ela tem que ser capaz, na verdade, já de iluminar a sua cena, principalmente quando a gente está falando de projetos de arquitetura, imagens comerciais, imagens que vendem, né? Então, olha só, de verdade, praticamente não precisaria colocar mais nenhuma luz aqui, mas eu quero colocar porque essa luz que vem de fora, ela traz essa iluminação, as sombras principais, tudo que a gente precisa. E as luzes artificiais, é o que eu chamo de luzes complementares, vêm para trazer o calor, para trazer nuances de iluminação, para deixar o ambiente ainda mais rico e agradável. E agora a gente vai fazer isso então na continuação. Para criar essas luzes artificiais, eu vou criar primeiro luzes que pareçam uma fita de LED, que vão passar aqui em lugares específicos do nosso projeto, tá?
Se você vier aqui no cantinho, você vai ver que a gente tem os nossos tipos de viewport. Eu vou clicar e ele vai voltar a ficar 4 telas. Tem uma que está em perspectiva, outra que está back, né? Tá de fundos aqui, ó. Para dar o pan, é com o botão direito do mouse, tá? Nessas vistas aqui, ó. Right e top. Na vista de top, então, ó, se eu for ver, até vou ampliar de novo só essa viewport, clico ali, ó, e ela ficou em tela cheia, tá vendo? Bom, esse projeto tem 740 aqui, tá? 7 metros e 40 centímetros de comprimento, esse quarto inteiro, né? Tem espaço aqui ainda para fazer um star, alguma coisa aqui. E eu queria fazer então uma fita de LED que vem de um lado até o outro. Para criar essa luz, eu venho aqui em Create, Light, Rect Light, uma luz retangular, beleza? E quando ela chega aqui, ó, essa luz ela vem em pé, tá? Se eu vier aqui, ó, e olhar do modo lateral, ela tá fininha aqui, tá vendo? De cima também. E de costas, dá pra ver o tamanho dela aqui, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero fazer com essa luz é deixar ela aqui dentro, dá pra ver, tá vendo? Ó, a gente não enxerga ela, mas a gente consegue ver que ela tá pra cá, né? Olha só, ela tá aqui, se a gente for ver na vista de topo, ela tá apontada pra cá, tá vendo? Ó, pro vermelhinho aqui, ó. E ela tem que tamanho essa luz? Se a gente vier aqui, ó, no Rect Light e vier nas propriedades dela, tá? General aqui, ó, ela tem 64 por 64. E lembra que eu falei que ela tem que ter 740? Então se eu colocar 740 aqui, o que vai acontecer? Olha só, ela ficou com 740 de tamanho, só que eu quero só por 4 centímetros de espessura, né? Por quê? Porque eu quero que ela venha e caiba aqui dentro, ó. Aqui é o nosso gesso, tá vendo, ó? E aqui é o nosso teto, tá? Então eu vou colocar entre o gesso e o teto. Você está vendo que ele está soqueando assim quando eu mexo? É porque tem todos esses snaps aqui ligados. Ó. Snap de scale de 0,25, de ângulo de 10 em 10 graus e de mover a cada 10. Eu vou desligar ele porque daí ela fica fluida. Ó. Ela move para quando eu quiser. Eu vou botar bem aqui no meio, tá? Ou seja, olha ali onde é que eu botei. Ali dentro, ó. Tá? Deu para ver isso? Ó, na vista de topo, ela está bem aqui no limite do nosso gesso, na vista de lateral. Esse aqui é a madeira que vem, tá entre aqui e o teto, né? E aqui na vista lateral dá para ver que ela está inteiraça no meio do caminho, tá? Só que olha só como essa luz está branca, né? Eu não quero essa luz branca, eu quero mudar a temperatura dela. Para isso, eu vou vir aqui também e vou vir aonde? Em temperatura. Eu quero assim, ó, usar temperatura. Qual é a temperatura? Quanto menor esse número, mais quente é a luz, ou seja, mais para o laranja, para o vermelho. E quanto maior esse número, mais fria, mais azulada. Eu quero deixar aqui 3200, é uma temperatura que eu considero bem boa. E a intensidade dela eu acho que está demais. Aqui está 8, ó, eu vou mudar para 4, 3, tá bom? Então ficou aqui, ó, uma luz indireta aqui no nosso teto, ó, de fora a fora, que foi onde a gente colocou a luz, beleza? Essa mesma luz indireta é como se fosse um LED inteiro. Olha só, se eu segurar, volta aqui, se eu segurar o Alt e puxar, eu clono as coisas aqui dentro, tá? Então eu acabei de criar um clone dela, tá aqui fora do meu projeto. E aqui, ó, termina a esquadria. Aqui é o nosso gesso branco. E aqui é um buraco, tá vendo? Que é onde vai ter a cortina, né? Caso tivesse cortina, é o nosso cortineiro. Então eu vou colocar isso aqui dentro e vou apontar, rotacionar, apertando o E para baixo, tá? Então a gente tem aqui dentro do cortineiro a nossa luz também. Olha só como é que ficou aqui. Bonitinho, né? Dentro do cortineiro tem a nossa luz. Fechou? Onde mais que eu quero colocar? Entre o banco, tá? E o nosso tablado também tem um espaço aqui onde eu posso colocar uma luz, tá? Então eu vou vir aqui, vou ampliar isso aqui, vou trazer isso para cá, ó, com o Ctrl apertado para clonar, né? Vou colocar ali já onde aqui é para ficar, ó. Vem, dou pan. Isso aqui eu apanhei um pouco, tá, gente? Porque quando eu começava a trabalhar com Max eu achava mais fácil. Mas hoje isso aqui já virou molezinha. E eu vou fazer agora a luz apontada para cima, né? Porque eu quero que ela venha varrendo todo o banco assim, ó, entre o tablado e o nosso banco que a gente tem aqui. Vamos ver como é que ficou? Tá aqui, ó. Ah, coisa mais linda. Eu ainda vou fazer um em cima desse móvel e um embaixo desse móvel. Esse que está aqui apontado para cima, com o Ctrl, eu já jogo lá em cima do nosso móvel, ó. Bem nesse espacinho aqui que eu fiz um painel já bem mais largo para aqui em cima ter uma fita de LED. Tá vendo? Já ficou aqui, ó. E agora, com o Alt também, né? Eu duplico isso, não é Ctrl, né, gente? É Alt.
rotaciono, boto virado para baixo e deixo isso aqui bem pertinho aqui. Então, ó, quando eu vier aqui agora, ó, eu tenho uma luz que está apontando para cima, uma luz para baixo, a luz aqui, só que eu acho que todas essas luzes estão muito fortes. Lembra que a gente tem que ter uma luz principal e a luz artificial vem só para complementar? Elas têm que ser bem mais fraquinhas, tá? Poxa, agora eu vou ter que todas elas mudar ali a intensidade para tá 3. Eu posso selecionar todas elas. Como elas são todas Rect Light, eu venho aqui, ó, intensidade. Eu posso mudar aqui, por exemplo, para 1, ó, para 2. Acho que 1.5 pode ficar bem bom, tá? Então, eu coloquei uma intensidade de luz que não está atrapalhando a minha luz principal, tá? Olha que bonito que já tá isso aqui. A gente ainda vai colocar luzes nessas luminariazinhas que tem aqui no teto, tá? Só tem um buraquinho e ali dentro a gente vai colocar então uma luminariazinha redondinha. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Para criar essas luzes aqui, tá? Que a gente vai colocar no teto e também dentro dessa luminária aqui. Eu vou vir aqui também na vista de topo, tá? E vou criar. Onde é que tá a nossa luminariazinha? Tá aqui, ó. Eu vou vir aqui, criar uma luz. Só que eu vou criar dessa vez o que? Um point light. Esse point light eu vou trazer para cá. Tá vendo que tem um xizinho aqui, ó? Tá stationary. Vamos botar movable, beleza? Ó, eu vou colocar ela bem dentro dessa lumináriazinha aqui, mais ou menos. Só agora a gente precisa ver a medida dela, né? Vamos ver como é que ela tá aqui, ó. Se a gente vier aqui ver ela, onde que ela vai ficar, tá vendo? Ó? Ela tá aqui embaixo. Eu vou trazer ela para dentro dessa luminária aqui, ó. Eu quero deixar ela aqui, tá vendo? Ó? Só que olha só como isso está marcado, tá? Tem algumas coisas que a gente tem que ajustar aqui ainda. Eu vou deixar ela ali. E olha só como ela está deixando isso aqui tudo marcado, as sombras, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, o source radius dela aqui, ó. Vamos botar 1, 2, 3, 5. Quanto maior, tá? Menos marcado aquilo fica. Mas eu acho que assim, ó, 1 é o suficiente, é o que fica bem interessante, tá? E daí a gente vai colocar a temperatura também, vamos botar 3200, beleza? E a intensidade dela tá demais, vamos botar aqui 1 ou 0.5, tá? Só pra gente ter aquele pontinho de luz aceso ali, ó. Talvez seja pouco demais, né? 0.5. Vamos botar aqui 2, depois a gente vê, tá? E lembra que com o Alt apertado a gente clona? Então a gente já clona, já coloca aqui dentro dessa luminária aqui mais uma. Vou selecionar essa. Opa, não é. Eu posso pegar a luminária aqui que é mais fácil, né? Point 1 e Point 2. E com o Alt, nesse eixo, eu clono e trago aqui para dentro dessa luzinha aqui, ó. Vamos lá. F. Eu estou tentando fazer na perspectiva, né, gente? Mas se você vier aqui na planta, dá para fazer bem certinho, ó. Colocar bem ali no meio, beleza? Então tá aqui, ó. Se eu vier aqui agora, pronto, eu tenho pontinhos aqui no céu, tá vendo? Na luzinha ali, ó. Só que olha só, eu tô achando ainda que tá grande demais essa luz, muito forte, tá? Então realmente botei 2, eu vou botar a intensidade aqui 1, 0, desliga, tá? 1. O que mais que a gente vai fazer nisso aqui, ó? Eu vou pegar uma delas, com o Alt, vou trazer aqui para baixo, voltar aqui e vou colocar dentro daquela luminária de pé que tá ali, né? Ó. Tá bem aqui no meio. Vou vir aqui, botar bem aqui dentro. Ó, tá até ali, tá vendo? Ó, botei ali dentro e tá aqui. Só que olha só, essa luminária aqui tá bem forte. Vamos colocar aqui, a intensidade dela tá 2, botar 1.5. 1.5 eu acho que tá bom. E as outras 4, eu vou baixar muito também. Múltiplos valores. Vamos botar múltiplos valores porque significa que eu mudei uma para 2, outra para 1 e ficou diferente. Eu vou botar aqui 1.5, 0.2, tá? É só para ficar aceso mesmo. Eu não quero que ela ilumine muito forte as coisas. Fechou? Então tá. Então a gente tem aqui agora as luzes artificiais. Eu posso até ampliar aqui de novo. Tá? A gente tem as luzes tanto na luminária do teto, quanto na luminária de pé, quanto essas luzes artificiais aqui. Tá bem bonito. Talvez até eu acho que a gente vai pegar essas rectangular lights aqui, ó, e ainda dar mais uma diminuidinha. Ó, a intensidade dela tá 1.5, eu vou botar 1. Fechou? O mais discreto ainda. Se eu pegar o volume de pós-processamento aqui e a exposição que está em 10, vou botar em 9. Tava em 11, na verdade, botei em 10 agora. 11, acho que está muito claro.
Vou botar 10.5. 10.5. Acho que ficou bom, tá? Então a gente vai ajustando, né? Conforme a gente vai adicionando luz, vai adicionando coisas, tá? Tem uma outra coisa que eu queria fazer aqui. Essa luminária aqui, ó, parece que tá com pouco reflexo, né? Então vou pegar esse nosso material, igual a gente fez com todos eles, né? E vai fazer algum ajuste também, tá? Ele tem aqui uma coisa, mas se eu vier aqui no Roughness e no máximo Roughness botar 0.5, 0.6, 0.7, acho que vai ficar legal. Vou salvar. Ó, ficou até uma linhazinha ali, ó. E aqui na nossa esquadrilha também ficou mais bonito, tá? Então, olha que bacana isso, gente. A gente está aqui com o nosso ambiente, vendo em real time todos esses materiais, a iluminação, o HDRI, passeando aqui por dentro. Realmente, olha só. A gente pode olhar cada detalhe, tudo em tempo real, na maior qualidade. É incrível, né, gente? Agora eu vou fazer alguns ajustes com você para melhorar a qualidade de visualização, principalmente se a gente for olhar aqui, ó, a gente vai ver que tem um pouquinho às vezes de ruído e tal, né? Isso aqui tudo a gente vai arrumar agora. Bom, e para a gente melhorar a qualidade, eu já te disse que você pode melhorar aqui, né? Na porcentagem que vai estar na tela. Mas uma coisa que é muito importante que eu considero fazer é selecionar as suas luzes, tá? As luzes que foram criadas. Por exemplo, todas essas rectangular lights aqui, ó. E se você vier em Sample, Sample per Pixel, tá 1, né? Se a gente colocar 4, já some completamente o ruído que tinha, tá? Ele já vai ficar com muito mais samples, né, por pixel, trazendo uma melhora bem grande na qualidade. E talvez a gente não tá vendo isso porque não está em 100%, mas se eu botar em 100% aqui, agora sim a gente consegue ver isso com alta fidelidade, olha só. Tá? As point lights, a mesmíssima coisa. Sample tá 1, eu vou botar 4. Por que isso apareceu aqui? Porque tá aqui na busca já, tá? E a mesma coisa eu vou colocar na minha directional light. Vou botar 4 também. Beleza? Então tudo que é de luz que a gente criou aqui, inclusive vou fazer uma coisa, vou selecionar todas as luzes aqui. Tchum, 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 tchum. Clicar com o botão direito. E eu vou dizer o seguinte, ó. Mover para criar nova pasta. Daí eu vou colocar aqui, ó, luzes. Pronto, ele criou uma pasta certinho, só pra gente ter isso aqui mais organizado, tá? Ó, então quando a gente quiser ver as luzes, elas estão todas aqui. Olha que animal que já tá ficando isso aqui, gente. E o melhor de tudo, agora, daqui pra frente, a gente vai poder tirar várias imagens, vários ângulos, colocar câmera. O melhor ainda está por vir, porque quando a gente começar a colocar câmera aqui, a gente vai poder fazer desfoque, poder usar vários efeitos de lente, fazer realmente isso saltar os olhos, tá? Criar animações e tirar tudo isso em real time. Só que devido ao nosso tempo, a gente vai deixar isso aqui para amanhã, tá? Amanhã eu vou te mostrar como renderizar realmente as imagens daqui e também criar animações, animar as câmeras e extrair essas animações renderizando em tempo recorde aí. Mas enquanto isso você já tem aí a sua cena para poder passear por dentro dela e fazer a sua versão também, caso você queira, tá? Bom, agora chegou a hora da gente colocar câmeras aqui dentro do Unreal, da cena que a gente criou, né? Para poder extrair imagens em alta resolução e também a gente vai criar animações com essas câmeras e extrair também animações. Vamos lá? Então, primeira coisa, a gente tem a nossa cena aqui, né? Que a gente criou juntos já. E olha só, para criar uma câmera aqui, eu vou até mudar aqui o viewport para a gente poder ver, tá? Ó, vista topo, né? Da direita e a vista aqui também. Para criar uma câmera é simples também. A gente vai criar aqui em Cinematic, aqui tá vendo? Cine Camera Actor. Ao criar, já vai aparecer uma janelinha aqui. Por quê? Essa janelinha, tá? Quando a gente está com a câmera selecionada, ó, ele automaticamente já mostra um renderzinho ou o que a câmera está vendo. Só que aqui está aparecendo só HDRI, por quê? Ah, porque a nossa câmera está aqui, ó, em planta, ela está lá olhando para o nada. Eu vou colocar ela aqui dentro do nosso ambiente, a primeira coisa. Em planta primeiro, tá vendo? Ó? Rotate apertando a tecla E, né? Vou rotacionar ela aqui assim, ó, 90 graus. Vou colocar ela bem aqui no meiozinho da cama, ó. Vou fazer isso aqui bem direitinho aqui, ó. Abrir aqui, tá? Ó, no meio da cama, olhando para frente, aqui assim, tá? Só que olha só, a gente só tá vendo isso aqui, né? Um pouco da parede, da cabeceira, a gente não tá vendo o ambiente inteiro.
Não tem problema. A primeira coisa que eu vou fazer também é ajustar a altura da câmera. Se a gente vier aqui na vista lateral, ela está muito alta, né? Então eu posso baixar mais ou menos para isso aqui, ó. Tá vendo que aqui no preview já dá para ver alguma coisa, né? Se eu quiser, nessa vista que está em perspectiva, eu posso clicar com o botão aqui, ó, e dizer que eu quero ver a vista da câmera. Porque daí eu vejo o mesmo que está aqui, só que tamanho maior aqui, tá? E olha só, quando eu mover, eu vou vendo isso aqui. Fechou? Só que olha só, com a câmera selecionada, eu posso vir aqui nos detalhes dela, tá? No transformation, nos transform aqui, e no tipo de lente e várias coisas, tá? E olha só, tem muita coisa que a gente pode mudar na nossa câmera, mas eu vou te mostrar pelo menos as principais para a gente poder ter controle de algumas coisas que eu considero essenciais aqui agora, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Você está vendo que aqui nessa parte, ó, Film Back, a gente tem um preset aqui, ó, 16 por 9 Digital Film. A gente vai colocar 16 por 9 filme só. Ele mudou um pouquinho ali, tá? Se você for ver, aqui tem várias pré-definições já, tipo, ó, uma Super 16mm, aqui ó, 35mm Academy, tá? São câmeras mesmo, configurações de câmeras pré-definições. A gente vai usar 16 por 9, que é aquela proporção que a gente tem na tela, tá? E aqui, ó, o sensor tem aqui, ó, largura e altura. Eu vou fazer uma coisa, você pode, se quiser, criar suas câmeras wide, como está aqui agora. Só que como eu quero gerar imagens e animações para eu postar nos meus stories do Instagram ou criar um Reels, eu vou inverter, porque ao invés de ser nessa proporção HD deitado, eu preciso que seja em pé. Então tá vendo aqui, ó, sensor width e height, eu vou inverter. Então vai ficar 13.5 aqui em cima. Agora ficou 13.5 por 13.5, ficou quadrado, viu? Por 24. Então agora eu tenho essa proporção vertical aqui do nosso sensor, tá? Então a gente mudou ali. A outra coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó. A lente, tá? A lente é importante, tá aqui, ó. Current Focal Length. A nossa lente tá uma 35mm. Imagina se eu botar aqui assim, ó, 12mm. Olha só, já consigo ver o meu ambiente inteiro. Eu vou até ampliar aqui pra gente poder ver isso, ó. Tá? 12, 16, 18. Quando eu tô na vista de câmera aqui, ó, se eu fizer os movimentos que eu fizer aqui, ó, eu tô mexendo na câmera direto, tá? Olha só como ela vai se mexer, ó, se eu fizer isso, ó, tá? Então tem que ter cuidado para não tirar a câmera do lugar, caso você não queira. Eu quero colocar assim essa câmera nessa altura aqui mais ou menos. Eu quero colocar uma lente aqui de 14, 13, 12, tá? Porque eu quero que fique bem dessa maneira aqui mesmo. Daí agora a gente ainda vai fazer alguns ajustes, porque eu estou considerando, gente, que a luz está muito forte aqui, tá? Ou está tudo muito claro. Então eu vou voltar lá. Eu posso mudar dentro dessa câmera. Cada câmera pode ter uma exposição diferente, tá? Se eu descer aqui, ó, por exemplo, e vier em Lens, daí tem Exposure, eu posso fazer isso aqui. E tudo que eu fizer aqui nessa câmera vai se sobressair ao nosso volume de pós-processamento. Mas eu vou mexer nele direto porque eu quero que todas as câmeras mudem igualmente, tá? Então se eu vier aqui de novo na exposição, que a gente colocou manual, tá 10.5. Se eu botar 9 de repente. Ó, agora eu acho que já ficou mais interessante, tá? 9.5. Então a gente agora melhorou um pouco a exposição, tá? Porque eu acho que estava tudo muito estourado. A gente já colocou uma câmera aqui. Tá, e agora, como é que eu faço para tirar um render dessa câmera, tá? Antes eu vou voltar aqui, selecionar a câmera e mostrar para vocês algumas coisas que a gente também precisa mudar. Como a lente, essa grande está bem angular, praticamente tudo está em foco. Mas a gente vai criar câmeras aqui com um efeito de DOF, que é Depth of Field, aquele efeito de estar borrado o foco, sabe? E isso está acontecendo aqui, mas está acontecendo pouco porque a nossa lente está bem aberta, tá? Mas vamos lá. Aqui tem Focus Settings. Então é importante você decidir também aonde é que você quer que fique bem focado, tá? Tem aqui, ó, manual, e o manual vai por esse distance aqui, tá? Ou se você quiser, você pode colocar, por exemplo, tracking. E o tracking, existe essa pipeta aqui para você dizer onde é que quer. Por exemplo, eu quero que fique nesse travesseiro aqui, ó. Pronto, então ele colocou cama, tecido 04 e colocou o foco ali. Como eu disse, está tudo muito em foco, então não está influenciando muito. Mas eu decidi ali. E como é que eu posso saber se o foco ali está certo ou não? Se eu clicar aqui, ó, ele mostra exatamente onde é que está meu foco, tá? Tanto que se tiver no modo manual, eu posso simplesmente vir aqui, ó, e diminuir isso aqui, ó. Vou vindo, vou trazendo, ó, e dizer onde é que eu quero o foco. Eu posso botar o foco aqui na frente,
E daí se eu desligar, o foco vai estar bem aqui e lá vai estar borrado. Como eu disse, está muito angular e a gente não percebe isso, tá? Mas eu vou deixar agora no modo tracking e eu vou deixar no tecido da cama lá, que eu quero que fique tudo certinho. E para conferir exatamente, o foco está lá. Então a gente aprendeu a mudar o sensor aqui para deixar na vertical, a mudar a lente, tá? E a mudar o foco. Isso basicamente é o que você precisa saber agora para a gente poder extrair o primeiro render dessa imagem. Vamos lá, eu só vou salvar aqui, tá? Ó, você vai vir aqui, File, Save All. Só vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo que tem uma luz que tem um xizinho aqui, ó? Eu vou garantir que todas as minhas luzes aqui, ó, vou pegar essas todas que são Rect Light aqui, ó, e vou colocar para Movable. Eu já falei isso antes, mas vamos garantir que todas as luzes estão Movable, beleza? Vamos lá, gente. E para eu poder extrair uma imagem, seja um frame apenas ou uma animação, eu preciso criar uma sequência, tá? Uma sequência e adicionar minha câmera a isso. Para criar uma sequência é muito fácil, basta você clicar aqui nessa claquetezinha aqui, ó. Aqui, ó, Add Level Sequence. Você vai criar uma sequência. Vai salvar onde? Bom, vamos criar uma pasta aqui, ó, chamada Sequence, beleza? E aqui dentro a gente vai salvar todas as sequências de quantas câmeras a gente quiser. E o nome desse arquivo? Eu vou chamar de SEQ1 ou underline 001, fica mais bonitinho, que é a sequência 001. Salvar. E daí ele abriu essa janela aqui, ó, que é uma timeline, ó, de 0 até 150 frames, tá? Como não tem nada, nada está acontecendo. O que eu preciso fazer? Se por acaso você fechar essa janela sem querer, não tem problema, tá? Para você abrir ela, é só no mesmo lugar que cria e dá para criar nova, ou as que já existem, basta clicar aqui, ele abre, beleza? Vamos lá, a gente precisa adicionar o que a gente quer dentro dessa sequência. A gente quer a nossa câmera. Então eu vou clicar aqui em Plus Track, aqui ó, nesse maisinho, Ator para a sequência, Actor to Sequencer, e vou selecionar a minha câmera. Ao selecionar a câmera, olha só que legal, a gente já tem aqui, ó, na nossa timeline isso aqui. Lembrando que aqui está 150 frames, mas pode ser quantos frames você quiser. Basta você diminuir, ó, eu quero 90. Pega aqui, diminui para 90, tá? Eu vou deixar 150, que é o padrãozinho, e 150 tá legal para depois a gente fazer as próximas animações, que a gente vai fazer com as outras câmeras. Mas para agora, eu já tenho a minha câmera aqui. Bom, eu vou mover aqui, ó, e nada acontece. Por quê? Porque minha câmera está completamente parada, né? Mas para tirar uma imagem estática, eu não preciso animar a minha câmera, e é isso que a gente vai fazer agora, vai tirar uma imagem estática. Eu vou vir aqui e vou salvar a minha sequência. Pronto, agora está registrado que eu tenho uma câmera dentro da minha sequência, fechou? Eu posso desligar o sequencer agora. Pronto, e agora para a gente extrair, a gente vai usar o Movie Render Queue. Olha só que mágica que a gente pode fazer. Extrair com realmente muito mais qualidade, inclusive, do que o que a gente está vendo aqui na tela agora, tá? Tá vendo que tem bastante ruído e tal, né? A gente pode vir aqui agora, ó, em Window, Cinematic, Movie Render Queue. E ao abrir isso aqui, a gente vai vir aqui em Render e vai criar algo a ser renderizado, que é a sequência 01. Tudo que você criar de sequência já vai aparecer nessa janelinha. Então, quando você clicar, olha que massa, já tem um job aqui, ó. Ou seja, um trabalho para ser renderizado. Só que a gente precisa mudar os settings dele aqui, tá? A configuração. Eu clico aqui nessa configuração e aqui tem bem pouca coisa. Basicamente está dizendo que eu vou salvar um JPEG nesse lugar aqui e esse tamanho, beleza? Então eu tenho que mudar aqui algumas coisas. Primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte, eu não quero salvar essa imagem em JPG, porque o JPG é só 8-bit, não tem muita qualidade, eu vou deletar isso. Então ele não sabe mais que tem que salvar. Inclusive se eu mandar um render não vai dar, porque não vai salvar em imagem nenhuma. Eu preciso clicar aqui nesse settings novamente e vou adicionar então, em vez de um JPEG, um PNG. Pronto, agora eu já sei que tipo, eu vou ter um PNG, a gente vai ter muito mais qualidade nessa imagem, tá? A outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou clicar aqui em Output e vou dizer aonde que eu quero salvar. Você vai clicar nesses 3 pontinhos e vai simplesmente vir aqui. Eu vou salvar aqui em algum lugar, tá? Vou salvar aqui. Escolhi o meu lugar de destino, de onde vai salvar essa imagem, você vai escolher o seu. E aqui, ó, Output Resolution. Aqui está 1920 por 1080, ou seja, continua daquele jeito wide. Mas a gente mudou isso lá na nossa câmera, então a gente vai mudar aqui também, tá? A gente vai colocar 1920 na altura e 1080 na largura. Agora sim a proporção está condizente com a proporção da nossa câmera. Fechou? Daí tem outra coisinha aqui, que é o seguinte, ó, Frames. Use Custom Playback Range. Eu vou configurar de onde até que é onde que eu vou renderizar. Se eu não colocar isso aqui, ele vai renderizar 150 frames iguais, porque minha câmera está parada. Eu abro isso aqui
e digo, eu quero renderizar do frame 1 ao frame 2, por exemplo. Então ele só vai renderizar um frame, tá? Essa é a primeira coisa. O que a gente precisa mudar para renderizar um still, tá? Depois com a animação a gente vai botar aqui os frames que a gente quer. Legal, é só isso? Não. Olha só que massa. Se a gente fizer isso, ele vai renderizar exatamente com a qualidade que está aqui na tela, mas eu quero melhorar isso. E aí que tá a mágica de tirar a qualidade extrema disso aqui. É adicionando isso aqui, ó, anti-aliasing. E nesse anti-aliasing a gente vai mudar uma configuração bem básica aqui, mas a gente vai colocar, ó, mais samples aqui nesse temporal sample count, que a gente vai botar o quê? 64, beleza? E eu vou habilitar isso aqui, ó, override anti-aliasing, porque eu quero que o que está valendo é aquilo ali que eu acabei de colocar, beleza? Então a gente mudou para PNG, botou o anti-aliasing com 1.64 e ativou esse override, e o output a gente disse onde a gente queria salvar, colocou a proporção certa e quantos frames a gente quer renderizar. Só um, né? Então do 1 ao 2. Eu vou dar um accept aqui. E olha só que massa. Agora eu vou vir aqui e colocar um render local. Ele vai renderizar a imagem. Vamos ver isso acontecer agora. Ó, ele está fazendo aqui até 64. Quanto tempo deu? 5 segundos. Só isso, gente. 5 segundos e ele já renderizou uma imagem. Vamos ver a imagem. Eu posso só clicar nesse caminho que a gente colocou aqui, ó. Ele vai abrir a pasta da onde salvou e está aqui, ó. Eu vou abrir essa imagem. Gente, olha só a imagem em 2K renderizada em 5 segundos, gente. 5 segundos. Foi assim que eu extraí, então, uma imagem em alta resolução. Nem está em alta resolução, está em HD, né? A gente poderia vir aqui, configurar e no output colocar o tamanho que quiser, tá? Você pode colocar 4K, fazer o que precisar aí, e vai demorar talvez 10, 15 segundos e vai ter uma imagem em 4K, beleza? Mas agora eu quero mostrar para vocês como que a gente pode criar uma animação para essa câmera também. Eu vou fechar aqui o Movie Render Queue e vamos seguir. Vamos abrir novamente o nosso sequencer. Vou clicar aqui e vou pegar esse que a gente já fez, tá? Só que agora, dessa vez, eu vou animar a câmera. E olha só que legal. Uma animação é feita de keyframes, né? Você diz que um objeto está aqui no frame 0 e ele vai estar aqui no frame 100. E quando você rodar a barrinha, ele vai frame por frame até chegar no lugar que a gente colocou, tá? E é a mesma coisa que a gente vai fazer com a câmera agora. Eu vou pegar a nossa câmera aqui, ó. E se você vier aqui embaixo, tem essa parte aqui, ó, Transform, Location. Tem os eixos aqui. Então, olha só, se eu mexer, olha só. Tá vendo? Eu posso mexer a câmera de lugar através dos eixos, tá? E daí o que eu quero dizer aqui, por exemplo? Eu quero começar a minha animação bem pertinho da cama. Tipo aqui assim, tá? Daí olha só que bacana. Isso aqui, ó, tem que estar no 0. Então eu posso também colocar aqui, se você não acertar, porque às vezes é ruimzinho. Fica aqui, ó, 1, 2, ai meu Deus, não tá no frame. Então coloca aqui, ó, 0. E daí o que eu vou dizer aqui? No eixo Y, que é o que move a câmera para frente e para trás. Se eu clicar aqui, ó, ele vai adicionar um keyframe, ó. Pronto. Apareceu uma bolinha vermelha ali, tá vendo? E agora lá no frame 150, o que eu posso dizer? Que eu quero a minha câmera aqui atrás, ó. Antes de chegar na parede, né? Aqui. Como eu já criei o primeiro keyframe, o segundo é automático, ele já está criado ali, tá? Mas se você quiser clicar mais uma vez, só para garantir, se apareceu a bolinha ali, tá feito o keyframe. Olha só que massa agora se eu rodar a nossa linha do tempo aqui, ó. Já existe uma animação, tá vendo? A gente já animou a câmera, inclusive eu vou salvar isso. Só que tem um problema. Não é problema. Mas as animações, elas podem ser lineares ou de aceleração ou de desaceleração, tá? E isso tudo é guiado por curvas, né? Então, tipo, acelera, desacelera ou movimento contínuo. E para movimentos de câmera, eu super recomendo que você utilize movimentos contínuos, porque senão fica aquela animação assim, ó. Tem coisa mais chata que isso e não natural. Se você quer deixar uma coisa realmente cinematográfica, você vai colocar o seu movimento de câmera linear, tá? E como é que eu faço? Porque, pelo visto aqui, ó, tá acelerando e desacelerando. E a bolinha aqui, ó, diz que é justamente isso. Um keyframe em bolinha aqui no Reel significa que está uma curva. Ó, eu posso selecionar essas duas bolinhas, tá? E clicar aqui nesse íconezinho aqui, ó, para mostrar as curvas. E olha só que bacana, tá bem isso, ó. Acelera e desacelera. Eu posso selecionar esses dois keyframes, clicar aqui nessa setinha e dizer, eu quero que fique linear. Pum, olha só, ficou aceleração única, ficou até um triângulozinho, tá? Eu salvo
fecho, agora ficou triângulo ali, ó. Então agora o nosso movimento está contínuo, linear, ó. Uma aceleração só. Fechou? Então essa é a primeira coisa que eu vou te mostrar aqui. Eu vou salvar agora isso aqui, ó. Salvo. Já fechei a sequência. Então eu já adicionei uma animação à nossa sequência. Como é que eu faço para renderizar? Vamos lá. Eu vou vir aqui em Window, Cinematic, Movie Render Queue. Bom, e eu vou tirar essa sequência que já está aqui, porque eu mexi nela lá, né? A gente colocou uma animação, então eu vou adicionar ela aqui de novo agora. Sequência 1. E vou mudar aqui as configurações de novo. Só que agora a gente vai mudar uma coisa nas configurações. De novo, eu não quero JPEG, eu quero sim PNG, tá? O output, a gente vai continuar tendo que mudar aqui para 1920 na altura, por 1080. O lugar que a gente vai salvar, vai selecionar, beleza, vai salvar aqui, tem a proporção certa. E agora eu posso colocar assim, ó, Use Custom Playback Range, se eu quiser adicionar isso, eu posso colocar. Eu quero do frame 0 ao frame 150, então ele vai renderizar 150 imagens, tá? E eu vou adicionar o Anti-Aliasing também. Só que é o seguinte, o Anti-Aliasing para uma animação, eu considero que a gente não precisa usar 64 samples, porque quando a gente tem movimento, tá? Quando a imagem está estática, a gente presta muita atenção nos detalhes, e quando a gente está em movimento, nem tanto, tá? E olha só, a gente vai deixar a configuração de Anti-Aliasing aqui em 2 aqui em cima e aqui embaixo em 16. Então, no fim, ele vai usar 32 samples, que é a metade dos 64, só que ele vai dividir no temporal e no spatial, tá? Espacial. Eu vou dar um override aqui, para sumir o que tem aqui embaixo. Vou dar um accept. E agora, gente, eu vou mandar o render dessa animação. Vamos ver quanto tempo vai levar. 150 frames. Render local. Pronto, gente. A gente renderizou em 150 frames. E se eu for abrir minha pastinha aqui, ó, eu vejo que o primeiro frame começou a renderizar aqui, ó, foi salvo às 10h42 e o último às 10h45, gente. 3 minutos a gente renderizou 150 frames. Tá, André, e agora o que eu faço? Se eu abrir uma dessas imagens aqui, ó, e for passando pro lado, ó, tem animação. Tá, mas como é que eu faço para transformar isso aqui num vídeo, então? Porque eu quero ter uma animação, um vídeo, um MP4 para poder colocar isso aqui, postar nos stories, nos reels, ou editar um vídeo que eu queira. Vou mostrar isso para vocês agora. Deixa eu fechar aqui e salvar. File, Save All. Beleza. E se você já edita vídeo, você já sabe mexer com Premiere, After Effects, enfim, você pode usar qualquer editor de vídeo, tá? Mas eu vou ensinar de um jeito bem fácil usando o Photoshop mesmo, tá? A gente vai vir aqui em Arquivo no Photoshop, Abrir. Vai selecionar só qualquer frame da sequência de frame que foi renderizado. E aqui embaixo, adicionar aqui, ó, sequência de imagens. Ao clicar aqui, ele vai selecionar todas elas e já vai abrir como se fosse um vídeo. Vou dar um abrir. Quantos quadros por segundo? Eu sempre uso 24 frames por segundo, tá? Ok. E ele abriu aqui, ó. Tem um layer, tem aqui, ó, grupo de vídeos. Mas como é que eu vejo isso aqui, se é vídeo ou não? Quando você está usando o Photoshop, geralmente aqui, ó, você está usando, eu vou até minimizar para você poder ver aqui, ó. Tá usando esse aqui, ó, essenciais, né? Se você mudar isso para movimento, aparece essa barrinha aqui embaixo, ó, que é a timeline, já com todos os frames em sequência. Olha só que legal. Quando eu movo aqui, ó, eu tenho a nossa animação. Olha que bacana. E para salvar isso aqui como arquivo de vídeo, basta eu clicar nessa setinha aqui embaixo, ó, e eu vou exportar então para um arquivo MP4. Eu vou selecionar a pasta onde eu quero salvar, beleza? Selecionar a pasta, vou colocar o nome aqui, ó. Eu vou escrever aqui, ó, desbloqueando. Tá difícil de escrever, hein? C1, de cena 1, tá? O resto eu vou deixar tudo como tá aqui, aplicar renderização. Ele está exportando agora, vai exportar o vídeo. Pronto, ele já criou, olha só, um MP4. E quando a gente clica, tá aí, ó, o seu vídeo exportado, a sua animação. Gente, eu mostrei aqui uma maneira de renderizar isso da maneira mais fácil e rápida, tá? No Unreal é possível a gente melhorar a qualidade de tudo ainda, tá? A gente pode colocar mais samples, a gente pode definir que o motion blur vai ficar mais fluido, a gente pode melhorar a qualidade do DOF, melhorar a qualidade de rebatimento de luz para não ter flicker, tá? A configuração que eu usei aqui é o mínimo, que já fica bem legal.
mas no meu treinamento completo, inclusive, eu ensino cada um desses detalhes para poder extrair realmente uma coisa cinematográfica. Mas como o nosso tempo é curto aqui, eu não consigo passar por todos os detalhes, obviamente. De qualquer maneira, já foi muito legal que você já aprendeu agora a criar uma câmera, extrair uma imagem em alta resolução e também já fazer uma animação e extrair uma animação do Unreal. Eu queria mostrar aqui agora mais um detalhe de como a gente poderia ter uma segunda câmera com efeito de lente. E para isso eu vou voltar aqui em planta, tá? Vou selecionar minha câmera que está até selecionada. E lembra que se eu segurar o Alt eu clono ela, olha só. Vou clonar minha câmera para um lugar aqui mais na frente. E se eu quiser ver aqui na tela o que eu estou enxergando, eu clico aqui, ó. Em vez de estar na câmera 1, eu vou colocar na câmera 2. Olha só, vou baixar um pouquinho a lente. Vou mudar a câmera. Eu vou mudar um pouquinho essa lente aqui nas configurações. Lembra que estava 12? Vamos botar uma lente 35mm. 50mm se eu quiser, ó. E daí eu posso afastar mais a câmera e deixar aqui assim, olha só que bacana. Talvez eu vou deixar mais aqui e vou usar uma lente 40, tá? Então eu consegui aqui um detalhe, ó. Posso mexer aqui também, se eu quiser e tal, né? Só que olha só, que bacana, eu já consigo ter bastante efeito de lente aqui, ó, DOF, tá vendo? Borradinho, né? Quanto mais minha lente tiver aqui 70, por exemplo, mais efeito de desfoque eu tenho, tá? Mas vamos lá, eu vou deixar 50 aqui então. E eu também tenho uma outra coisa que eu posso mudar aqui nessa câmera. Talvez vir aqui mais para o lado para poder perceber ainda mais acentuado esse desfoque aqui, tá? Olha só. Posso mudar para outro lado, tentar fazer de outro jeito. Mas vamos deixar aqui assim, ó. Bem pertinho aqui. E daí eu vou extrair esse outro render aqui, tá? Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Eu simplesmente vou criar uma sequência. Vou chamar de sequência 2. Feito? Na sequência 2 eu vou adicionar a minha câmera 2. Eu não vou criar uma animação agora, eu vou só salvar, fechar. Eu venho aqui em Window, Cinematic, Movie Render Queue, deleto essa sequência 1, adiciono a sequência 2 que eu acabei de colocar. Aqui nas configurações, lembra? Eu não quero JPEG, eu quero PNG, eu quero adicionar o Anti-Aliasing, eu vou adicionar o Override e botar 64 aqui, porque eu vou renderizar uma cena estática. Venho Output, e vou botar 1920 na altura por 1080. Escolher o lugar que eu vou salvar certinho. E os frames que eu vou renderizar do frame 1 ao 2, para a gente poder ter somente uma imagem, tá? Eu vou, inclusive, fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou estar aqui, ó, 3840, eu vou renderizar em 4K, tá? Por 2160. Isso é o dobro, eu só dobrei todos esses valores. Eu vou dar um Accept, eu venho aqui, vou dar um Render, eu vou renderizar uma imagem em 4K. Ele vai fazer até o 64. Gente, já vai demorar menos de 10 segundos para renderizar uma imagem em 4K. Tá vendo? Demora um pouco mais, porque o tamanho é muito maior, né? Pronto, terminou. Eu clico aqui só para a gente achar esse frame. E tá aqui, ó. O nosso frame tá aqui, ó. Olha só a qualidade do que a gente extraiu em segundos. Dá para ver o couro, dá para ver os detalhes da parede, dá para ver o detalhe do tecido, o efeito de lente, tá? Então, gente, é muito, muito fácil tirar qualquer render daqui. Você pode passear por essa cena, colocar 50 câmeras se você quiser. E para animar, você vai fazer da mesmíssima maneira. Você vai colocar a câmera aonde você quer no começo do frame e aonde você quer que ela termine. Não esquece de mudar para linear e daí mudar as configurações para renderizar a sua animação. Gente, viu que ferramenta poderosa para extrair imagens e animações e ainda interagir em tempo real com ela. Eu espero que você crie coisas incríveis a partir dessa cena ou de qualquer cena que você vá fazer daqui para frente com o Unreal. Vamos voltar ao vivo que a gente tem muito para conversar. Vamos lá, espero que esteja gostando até agora.